escola se apropria da proposta de uma boa formação de juízes, o que não deixa de ser uma tarefa socialmente muito relevante para a contemporaneidade, né? A escola continua. Agora, por que nós continuamos arraigados a essas práticas antigas? Por um mero conforto. Dar aula com esses livros didáticos que estão aí, com o caderno do professor, que eu não preciso preparar nada, eu mando o aluno abrir o caderno e faço o exercício, e às vezes o professor nem sabe direito como fazer o exercício, tem que ir correndo olhar lá na solução. É mais fácil, é mais cômodo. E aí eu justifico isso porque eu tenho carga de trabalho excessiva, porque o meu salário é baixo. Tudo bem, tá? E a maioria da população brasileira está vivendo como? Está ganhando rios de dinheiro, está vivendo em condições não precarizadas de trabalho. Como é que a gente vai mudar essa realidade se a gente continua sem compromisso e sem enfrentamento da precarização? Não estou negando. Podíamos ganhar melhor? Claro que podíamos. Podíamos ter escolas melhor organizadas? Claro que podíamos. Mas não é pela inércia que nós vamos mudar essa situação. Nós vamos mudar a nossa situação e construir a nossa profissionalidade pelo nosso compromisso, pelo nosso esforço. Não é ficando na zona de inércia. Tá? Então, o que está nesses slides só repete o que a gente já escreve há uns 15 anos. É ou não é, Carlão? Não tem nenhuma novidade. Por que não vai para a prática, meu santo Deus? Né? Então, isso começa a dar uma agonia na gente. Né? E o que eu vou passar agora nem precisa. Porque o relato da experiência do Eusóbio mostrou não só que é possível, como tem uma outra qualidade. Então, qual é o milagre que o médico integrado da educação profissional tem que fazer? Integrar. Primeiro, integrar categorias. Relacionar teoria e prática, parte e totalidade, disciplina, interdisciplina e transdisciplina. Tem que integrar conhecimentos científicos, tecnológicos, sócio-históricos e culturais, de linguagem, de gestão, a competências de trabalhar intelectualmente, de usar a ciência para atuar na prática, e com ética e com senso estético. Toda a experiência de Eusóbio mostrou exatamente isso. Então foi ótimo, né? Porque eu posso dizer, olha, tá? Saindo da zona de conforto é possível. E o que eles disseram que é o ponto de partida? Partir da realidade do trabalho. Eles não começaram dizendo que foram fazer uma pesquisa para descobrir os eixos, definir linhas de pesquisa, para que os projetos não ficassem soltos. Maravilha, é isso mesmo. Tá? E aí sim, né, o que eu acho que está sendo um pouco mais difícil para a gente é organizar a escola de um outro jeito. E é este outro jeito que Eusóbio está ensaiando. Né? Rever a grade. Não tem coisa mais terrorista, fordista do que essa maldição dessa grade. Eu não estou negando a dimensão disciplinar. Eu escrevo sobre isso há 500 anos e quem leu sabe. Não existe inter e trans sem disso. Ninguém integra o que não conhece. Né? Então essa história de dizer que tudo está em tudo e que eu tenho que conhecer de tudo é a melhor receita para não saber nada. É o que o médico de educação geral faz. Né? Um pouquinho de tudo e nada de coisa nenhuma. Então eu tenho que ter aprofundamento na minha disciplina para poder trabalhar lá nos projetos integrados, para discutir o professor de solos, com de matemática, com de biologia, com de língua portuguesa, geografia de história. Todos têm que ter aprofundamento disciplinar. Professor mal qualificado não vai dar conta do médio integrado. Tá? Então o esforço de aprofundamento da disciplina para relacionar-se interdisciplinarmente e transdisciplinarmente nos processos com a sociedade, vai exigir uma escola organizada de outro jeito. Não dá para ter 5 horas, 6 horas de aula de 45, 50 minutos. Isso não funciona. Aí vai precisar o professor mais tempo na escola. Aí vai brigar com a gente. Né? Eu tenho defendido que o professor tem que ser de escola e não professor de disciplina. Porque o professor de disciplina virou boia fria da educação. Ele pula daqui para lá, de lá para cá, come uma maçã, um pão de queijo frio que ele leva na sacola. Eu não é. Estou falando bobagem? Porque ele dá 2 horas de aula aqui, 3 de lá, aí você entrevista a criatura e diz:
o que né? Que professor você é? Ele nunca diz, eu sou professor de escola tal. Ele vai dizer para você, eu sou professor de matemática, dou aula em 5 escolas. Com isso, ele não conhece a comunidade na qual a escola está inserida. Ele não conhece os alunos, não conhece sequer os colegas professores, com os quais rapidamente toma um cafezinho no intervalo na sala, né, de professores. Não dá. Né? O professor tem que estar lotado na escola. Se ele não tiver todas as aulas para completar a sua carga, paciência, ele estará trabalhando nos projetos vivos e transformados. Eu escrevi isso, eu acho que tem uns 12, 13 anos. Eu nunca vi um sindicato que tomasse essa bandeira, tá? Que me deixa louca na vida, tá? Por quê? Briga, né, pelo salário da hora, briga por pretensas condições de trabalho, mas a real condição de trabalho do professor hoje, para ser qualificado para médio integrado, é ser professor de escola. Por que vocês acham que os professores dos institutos federais são diferenciados? Por que a qualidade dos institutos federais e estaduais é diferenciada? Tem doutores, tem pesquisadores e tem professores com dedicação exclusiva, com salário digno. É outra realidade, tá? Então, essa eu acho que é uma meta que a gente tem que perseguir se a gente quiser trabalhar com o ensino médio integrado, tá? A questão da qualificação das equipes, o pessoal do Osório também colocou muito bem, né? Avaliar e corrigir ao longo do processo e a certificação. Essa certificação eu acho que a gente tem que começar a rediscutir. É muito polêmico o que eu vou dizer, mas a gente tem que se debruçar para ver o que há de ideologia nesse tipo de discussão. Teve uma época do Plano Forte, cuja, né, só lembra-se, lá no tempo dos dinossauros, não vai dizer o ano, né? Não confessar na cidade. Tá? Então, no Plano Forte tinha uma época em que se dizia de certificações parciais. Tá? Isso é muito polêmico. Por quê? Diz, não, mas se você dá uma certificação parcial, ele sai da escola. Eu acho que isso a gente tem que estudar melhor. Se você organizar um itinerário formativo mais flexível, que eu gostaria de ter, em que o aluno pudesse fazer escolhas também, e não aquele percurso rígido do médio. O médio integrado não pode ter percurso rígido. Tem que dar ao aluno algumas possibilidades de escolha. Tá? Então, se você tem um itinerário formativo com alguns módulos eletivos, tá? E se ele fizer alguns módulos, ele poderá ter, por exemplo, uma certificação parcial para vendedor pracista, que é o nível mais básico de vendedor, pegando uma área de comércio que todo mundo entenda. Será que de fato ele vai embora se ele tiver essa certificação parcial? Ou será que se ele já é trabalhador, ele não poderá ter uma inclusão menos subordinada que ele garanta a permanência com mais qualidade na escola? Tá? Então, acho que essa dialética a gente não entendeu muito bem ainda. Eu tendo a crer que a habilitação parcial, né, a certificação parcial, é uma forma de reter o aluno e não de expulsar. Porque muitos deles saem porque têm que trabalhar e não veem na escola uma possibilidade de resultado na vida dele. E se ele termina 2 anos e sai por uma eventualidade na sua vida, ele perdeu tudo. Será que isso é justo com o filho da classe trabalhadora? Eu acho que a gente tem que refletir. Tá? Eu não estou defendendo uma posição A ou B, porque eu não tenho dados de pesquisa e vocês me conhecem. Né? Eu sou pesquisadora, eu só falo daquilo que eu pus a mão na massa. Agora, tem que pesquisar esse negócio. Eu tendo a crer que certificações parciais ao longo do percurso possam ser interessantes, né, para esses alunos. Pois é. Então, acho que é uma provocação também para vocês pesquisarem lá com a sua turma, né? E para encerrar, né? E aí gastei minha hora aí completinha, estou disciplinada, estou virando gente depois da minha, né? 4 minutos para fazer o encerramento. Tá? Então, o que eu entendo hoje? Né? Que de fato a escola tem uma função mediadora importantíssima
na articulação entre trabalho, ciência e cultura. É a escola o espaço de mediação entre a teoria e a prática. Ninguém vai para a escola só para aprender prática, mas também ninguém vai para a escola só para aprender teoria. O ensino médio integrado é uma proposta por excelência que permite à escola viver essa mediação. E o médio integrado é, de fato, eu entendo hoje, a melhor forma de oferta de ensino médio de qualidade para aqueles que vivem do trabalho. Tá? E, nesse sentido, melhorando as condições de exclusão e inclusão. Sempre pensando que ele não vai resolver os problemas da vida dele com o ensino médio, nem com o ensino superior. Mas ele poderá ter uma inclusão menos subordinada e uma vida melhor. E, nesse sentido, né, me posicionar frontalmente contra, né, as falas que estão, né, sendo colocadas contemporaneamente, né, de que a categoria trabalha na categoria ultrapassada, que agora a categoria central é criatividade, né, que agora eu não tenho mais que ter disciplina, nem estudar, nem trabalhar, mas eu tenho que buscar o prazer, porque o modelo do mundo é o Dionísio. Eu tenho um Dionísio em casa, né, com este nome, com este perfil. Ele só quer a parte boa da vida. Né? Agora, para o Dionísio ter a parte boa da vida, alguém trabalhou. Alguém trabalhou muito, suou sangue, para que poucos na sociedade contemporânea possam, de fato, usufruir da criatividade e do prazer. Então, dizer que nós somos velhos, ultrapassados, porque temos princípios, porque temos direção e defendemos disciplina, né? Isso é a melhor forma de fazer o discurso pós-moderno, que é a nova ideologia da acumulação flexível, que justifica o nosso descompromisso, o nosso não fazer, o nosso não sofrimento, porque é muito melhor uma ideologia que me mostra o mundo cor-de-rosa do que eu ter todo dia que olhar para a dramaticidade e para a violência do que acontece na sociedade dentro da minha escola. E esses alunos não merecem o nosso descompromisso, não merecem que nós abandonemos as nossas lutas. É por eles, é por acreditar que nós, professores, podemos fazer diferença nessa sociedade, que a gente está aqui hoje discutindo essas questões. Muito obrigada. Professora Cássia, sempre que ouvimos, e eu particularmente falo por mim também, sempre que ouço a professora Cássia, muita energia vibra, né? Emoção rola, como dizem os jovens, emoção rola por mim, porque ela consegue traduzir de uma forma tão forte, tão verdadeira, aquilo que a gente vivencia no cotidiano. Nem sempre tem a clareza suficiente para entender, nos faltam, quem sabe, algumas leituras, alguns aprofundamentos, mas quando ela ilustra de forma didática, ela traz os significados para nossa reflexão, é de uma riqueza que é difícil de escrever, professora Cássia. Então, eu lhe dou parabéns e hoje nós brincávamos aqui, ela disse, mas tem muita mesa, tem a URGS, tem... O pessoal não vai vir aqui de professora Cássia, seu nome chama, olha só. Temos um auditório lotado, aplaudindo em pé, quer dizer, realmente temos muitas atividades e as reflexões, elas estão sendo maravilhosas, e os contrapontos, eu acho que o contraponto final aqui foi bárbaro, porque deixou muita gente pensando por ali, né, quando ouvimos a mesa, que é uma maneira de ver o mundo. E cada maneira de ver o mundo deve organizar o nosso pensamento, a nossa emoção,
que nos faz refletir, né? E nos orientar a organizar a nossa inserção nesse mundo. Obrigada, professora, por trazer essas problematizações. Bom, eu passo então imediatamente aqui para o professor Pitan, que também tem uma hora. Vamos ver se conseguimos ser com essa precisão da professora Cássia, hein? Vamos lá, professora. Meu bom dia a todos e a todas. Quero dizer que é uma satisfação fazer parte dessa mesa aqui com a professora Cássia. Um momento de bastante entusiasmo, de bastante alegria, né? Pela aprendizagem, pela forma de se colocar no caminho do pensamento, né? Então, os tempos que eu convivi com a professora Cássia em Curitiba foram sempre assim, né? Nossa mesa de debate era sempre permeada dessas problematizações, né? Então, é uma alegria, professora, compartilhar esse momento, essa mesa com a senhora, né? E de forma especial com todos vocês aqui, com o Carlos, com a Joana, com a professora Yara, e com todos os professores que fazem a educação. A minha proposta de discussão, ela, como nós também temos questões de natureza complexa para pensar o ensino médio e a educação profissional, eu vou tentar enfrentar o tema tentando mostrar um pouquinho do que eu entendo como problema das sociedades democráticas, né? E o que são problemas das sociedades democráticas quando pensadas do ponto de vista do trabalho. Então, o que significa incorporar o problema do trabalho para pensar a escola? O que significa pensar a escola não apenas a partir da ciência, não apenas a partir da transmissão de ciência, mas sobretudo a partir do desafio social e histórico. Essa é a linha de fundo, né? E a forma imediata que eu vou discutir isso hoje é pela questão da mediação do trabalho. Então, me parece assim que a questão da educação escolar está sempre vinculada a duas grandes dimensões fundamentais. E ela perpassa a dimensão do movimento das ciências, da nossa compreensão do mundo, e de outra parte, o próprio movimento do mundo social e histórico. Me parece que pensar a educação, pensar o conhecimento, é pensar a interface entre o movimento das ciências, que é o movimento do olho, que é o movimento daquilo que a gente define como capacidade de ver, de pensar, e de outra parte, aquilo que nos desafia na prática. É não separar o mundo prático do mundo do pensamento. Então nós somos todos convidados a pensar e a compreender de como nós temos definido aquilo que chamamos de educação escolar, de educação básica, de ensino médio, aquilo que temos definido como tarefa da escola numa sociedade e que tem como baliza a dimensão democrática. A dimensão democrática, primeiro, na perspectiva da democracia política, que é uma grande conquista. Se vocês pensarem assim, o que é pensar a questão democrática a partir da lógica do trabalho? O que é pensar o lugar da escola numa sociedade democrática a partir da lógica do trabalho? Essa é uma preocupação de fundo nossa, né? A professora Cássia ia mostrando para nós, né, o que significa isso contemporaneamente. Qual o lugar do conhecimento na divisão social do poder, na divisão social do compartilhamento das riquezas e das possibilidades de vida. Há uma divisão social do trabalho que é acompanhada de uma divisão social do conhecimento. E aí vamos pensar qual o lugar da escola, ou mesmo da universidade, no compartilhamento do conhecimento, no compartilhamento do poder. Está escrito no DNA das questões da educação, não um isolamento da vida social, mas, pelo contrário, uma profunda imbricação, uma profunda articulação. Então, é desse horizonte, né, que nós nos propomos a discutir. Penso que os dois grandes movimentos da modernidade, diríamos assim, a emergência das sociedades modernas,
Eles se dão, de uma parte, na tentativa de romper com os dogmas da sociedade medieval, e da outra parte, na instauração de novos campos de contradições. E as contradições se dão justamente no campo de uma igualdade que se afirma na lei, mas que não se garante, ou que não se efetiva para o âmbito da sociedade como um todo. A primeira grande denúncia, do problema da modernidade é a denúncia da não efetivação da igualdade política no âmbito da igualdade social. A liberdade não se efetiva apenas no âmbito do pensamento e da participação na política, mas também a liberdade se efetiva no âmbito do compartilhamento das riquezas. Então, esses são os nossos grandes momentos das sociedades modernas. A questão da igualdade, que o professor José Pedro destacava ontem, a igualdade do ponto de vista política e a igualdade do ponto de vista social. Nós temos dois movimentos contemporâneos. Eu vou mapear em 4 grandes movimentos para os desafios das sociedades democráticas. Os dois contemporâneos, o terceiro se chama diversidade, diferença cultural. Nós fizemos nascer, nos últimos 40 anos do século XX, a questão das diferenças, um movimento culturalista bastante forte, e o movimento ecológico. São 4 grandes questões que nos atravessam. E que eu quero pensar pela lógica do trabalho, quero pensar pelo caráter imediato do movimento das sociedades modernas e contemporâneas. Então, o currículo hoje, se vocês observarem todos os documentos nacionais, eles vão ter essas quatro grandes tradições. As tradições da questão da constituição do sujeito democrático, as tradições da necessária problematização desse universo explorador do mundo do trabalho, desse universo do capitalismo, as questões da diversidade cultural e as questões socioambientais. Nós fomos reorganizando esses discursos. Às vezes eles aparecem de formas muito fragmentadas, muito pontuais. Alguns de nós são bons militantes da ecologia, mas são indiferentes às questões culturais. Alguns de nós são bons defensores da lógica da exploração, contra a lógica do trabalho, mas fazem pouco caso da discussão socioambiental. Alguns de nós são bons defensores dos direitos humanos, mas fazem pouca causa das questões do trabalho. Então, compreender isso em chave dialética, em chave histórica, é uma questão importante para nós. Como é que essas coisas se dão na unicidade da vida, na unicidade da vida social? E como é que nós, de certa maneira, ao mesmo tempo que não apenas jogamos fora o projeto da modernidade, percebemos a sua ambivalência. Olha só, quando o professor Mattesoli fez a discussão sobre a questão do conhecimento, ele nos deixou numa enrascada medonha. Não sei se vocês perceberam. Por quê? Porque a questão do conhecimento é a centralidade do projeto moderno. Sem a dimensão do conhecimento, nós ficamos, todas as nossas instituições, no zero. Nós voltamos ao mundo sensível, numa animalidade, num presentismo brutal. Vocês perceberam a crise que isso nos gera? Nós não temos mais referências para dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Nós não temos mais por que ter memória, por que trabalhar com a memória, por que constituir uma consciência histórica. Nós estamos abandonados às nossas sensibilidades, às nossas sensações. Então, o lugar da escola, o lugar da memória, o lugar do pensamento, não pode ser maltratado. Aqui tem uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade histórica. O professor Javier levantava a pergunta, como nos constituímos humanos? Isso que a questão do trabalho no princípio educativo vai nos ajudar a pensar. Esse é o meu primeiro movimento. Como nós nos constituímos humanos? Não nos constituímos humanos independente de tudo que nos antecedeu, porque já somos desde sempre produzidos por esse tudo. Já somos produzidos pela forma irrefletida da história. Estamos sempre mergulhados nessa forma irrefletida. A possibilidade de pensar sobre isso, a possibilidade de pensar sobre o que nos acontece, é a possibilidade do pensamento. É a possibilidade de sairmos do primeiro andar e subirmos ao segundo andar, como estamos aqui.
e pensarmos sobre o que nos condiciona, o que nos produz, o que nos pressiona, o que nos nega a liberdade, o que produz injustiça. Essa é a possibilidade da clareira do pensamento. Sem ela, nós somos funcionais. Nós reproduzimos o mesmo infinitamente, como se não tivéssemos a possibilidade de mudar esse mundo que herdamos. Então, me parece que a defesa, como a professora Cássia deixou isso, a defesa do público, a defesa da escola, a defesa de uma formação implicada com aqueles que não têm nenhuma oportunidade de participar minimamente das conquistas desse mundo, ou um projeto de igualdade, tem que ser fortalecido. E essa é a minha tese. A escolarização é muito importante para toda a sociedade, mas fundamentalmente para aqueles que não têm condição de participar do mundo social que nós vivemos de uma maneira um pouco mais digna, como disse a professora Cássia. Porque a dignidade plena ainda é um processo muito complicado. Bom, eu vou tentar seguir então a minha linha de raciocínio, né? E eu fiz a fala então em 3 momentos. Acho que vamos passar aqui, né? Vamos lá. Minha primeira pergunta é: como pensar a educação profissional integrada ao ensino médio em tempos de modernidade flexível? A professora Cássia expôs muito bem já parte dessa ideia da modernidade flexível. Eu chamo de modernidade flexível, a professora Cássia Kohlheim me chama de acumulação flexível, né? Nessa leitura. Então, nossa leitura de fundo é a mesma, né? Em que consiste o projeto histórico e social da modernidade flexível? Isso que a professora Cássia já vinha mostrando. Como ele interfere e produz desafios no campo da educação escolar? Eu penso, olha só comigo, que nós temos 4 possibilidades, ou melhor, 5 para pensar a questão da educação. Uma delas é pensar a educação pelos conteúdos, o conhecimento que precisa ser aprendido. E nós temos uma arena complicadíssima aí, né? É o polo do conhecimento, é o polo do objeto. Nós temos outra, é o polo do sujeito, é pensar a educação pelo polo do sujeito, como ela constitui sujeitos. O outro ponto é pelo polo do professor. Quem é esse professor que vai fazer essa mediação entre esses sujeitos e entre esses conhecimentos, esses objetos? E quais são os métodos, as formas, as mediações, como elas se darão? Então, essas 4 questões, às vezes, nos separam no âmbito do debate pedagógico, né? Alguns de nós discutem a questão das ciências, do conhecimento, alguns de nós discutem a questão dos sujeitos aprendentes, alguns de nós discutem os métodos, as metodologias, as formas didáticas, alguns de nós discutem a formação de professores, alguns de nós discutem o que está em torno de tudo isso, que é a dimensão social e histórica, a dimensão política, a dimensão ética, a dimensão cultural. Esse movimento das sociedades que modifica tanto o conhecimento, quanto a vida dos sujeitos, quanto a vida dos professores, e quanto a vida e quanto a validade dos métodos, das perspectivas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que a unidimensionalização do pensamento, ou a nossa fragmentação dentro em torno do eixo, nos perde o fio mediador com as questões do movimento do mundo. Essa é uma preocupação. Não adianta nós resolver o problema do conhecimento se não pensamos que conhecimento é esse para o tempo que vivemos. Não adianta nós resolver o problema de vamos formar o professor, mas que tempo nós vivemos? Nós temos que ter algumas perspectivas para entender em que medida esses enfrentamentos são feitos. Nós temos que pensar, isso significa pensar em chave dialética as questões, né? Em chave da mediação do trabalho. Como pensar? Então, o currículo me parece, né, atravessado por essas 2 questões, né? Como pensar ele não apenas do ponto de vista do conhecimento que constitui, da lógica que organiza, mas também dos sujeitos que vão viver nele, dos sujeitos que vão se constituir nesse currículo. O que esperamos dele? Que capacidades eles geram? Não só que conhecimentos vão fazer parte da lista do programa, não só quem são esses sujeitos, não só que métodos, que metodologias, que concepção de conhecimento nós teremos. Quem serão esses professores, né? Como é que a gente vai compreender esses professores que vão colocar em ação um novo projeto de ensino médio? Quem são esses professores?